Filosofeiras, filosofeiros e filosofeires, está no ar mais um episódio de Filosofagiando, com a pergunta que está no título abaixo: por que filosofar? Zé dos Preá, o que você acha dessa pergunta? Tem a ver, né? Filosofia de tudo. Um canal chamado Filosofia de Tudo tem que voltar a falar de filosofia em algum momento. Eu estava viajando na música, estava viajando na... Por quê? Por que será? Será que esse nome do canal, Filosofia de Tudo, é uma coisa possível? O que é tudo? É tão absurdo, se você for parar para pensar, como o que é nada. Mas vamos voltar à questão, à pergunta. Por que filosofar? Mas eu vou responder isso depois da vinheta. Zé dos Preá, pode acunhar. Acunha! E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tô esperando o que, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal, quase todos os vídeos, tem sempre informações aqui abaixo na descrição e dicas de leitura. E nesse caso eu vou colocar algumas dicas de livros, de manuais, assim, de, enfim, relacionados à filosofia que eu acho que são chaves, assim, para um pouco de compreensão da complexidade dessa pergunta e, ao mesmo tempo, a simplicidade. É muito simples. É muito simples. Porque, assim, por que filosofar? O que é filosofar? Primeiro, vamos... o que é filosofar? Filosofar é simplesmente refletir? Ou filosofar é simplesmente ter uma ideia abstrata? A filosofia nasceu como uma ciência, das ciências, que abrangia tudo, abrangia todo o conhecimento. Tanto que hoje, com os desdobramentos das diversas ciências, dos campos acadêmicos, você tem a biologia, você tem a neurociência, você tem a física, você tem a antropologia, você tem a história, você tem, enfim, as ciências humanas, exatas, biológicas, etc. e tal, mas tudo tem alguma filosofia embutida dentro disso. Por exemplo, você tem a filosofia da ciência. Outra coisa que temos é a filosofia da linguagem. Outra coisa que temos é a filosofia da história. E além da filosofia da história, tem a história da filosofia. Quer dizer, que é um negócio tão complexo. Aí a pessoa pergunta, peraí, por que filosofar? E eu respondo com uma pergunta. Isso já não é filosofar? Fazer a pergunta em si, por que filosofar? Já não é filosofar? Então, assim, não existe uma definição. E você vai ver nos manuais de filosofia, você pegar qualquer manual, você vai ver que não existe uma definição satisfatória do que seja o ato ou a atitude filosófica, o ato de filosofar. Ele pode estar presente em qualquer manifestação humana. É um fenômeno. A filosofia não tem nada de mágico, embora ela tenha se relacionado muito intimamente com a teologia, sobretudo na Idade Média e tudo mais, mas hoje também toda religião tem uma filosofia. Toda religião tem uma doutrina, até pequenas seitas assim religiosas têm uma doutrina, uma filosofia interna, mas isso não é exatamente filosofia. E se você for tentar abranger tudo, como na teoria de tudo, que o nome Filosofia de Tudo do canal é exatamente ao mesmo tempo que uma tentativa de tratar de tudo. Aqui eu trato de política, aqui eu trato de música, aqui eu trato de rock and roll, né? Eu gosto de rock and roll. Aqui tem até vídeo sobre aviação, só que não fala sobre aviação, não explica sobre aviação. Eu uso imagens de aviação, já que eu gosto de aviação, enfim, sou um cara que gosta de um monte de coisa. Então, eu uso imagens para poder falar sobre alguma coisa e, de repente, eu disse, não, essa imagem vai ficar legal, essa tomada, enfim, eu gosto de fazer vídeos com efeitos. Esse aqui
é diferente. Esse aqui eu não vou colocar, não estou colocando muitos efeitos especiais, estou apenas falando. Mas, assim, essa pergunta, ela é recorrente. Inclusive, eu fiz uma pesquisa e no termo filosofia, ela é uma das questões mais perguntadas na internet. E assim, todo mundo responde ao seu modo. Você que fez a pergunta, você que digitou, por que filosofar? Você vai encontrar em cada canal que tenha ou não título, no título, ou no nome do canal, ou em algum lugar, filosofia, você não vai encontrar resposta. E ao mesmo tempo, se você for ver na história da humanidade, a filosofia é sobre humanidade. O que é sabedoria? Aí você vai ter um monte de especulações acerca sobre sabedoria. Mas, assim, a propriedade do que seja sábio, do que seja um caminho de sabedoria de quem busca, de quem tem filia, ou seja, a palavra, enfim, indo à etimologia da palavra, filosofia, filia, a sofia, que é a sabedoria, do grego, é uma busca que não para, ela não tem um fim. Algumas filosofias são fatalistas. Então, por exemplo, existe o fatalismo na filosofia, que é, ou o determinismo, pode ser chamado de determinismo, que também dentro da religião é chamado de predestinação. Determinismo é um nome científico de algo que é religioso, que é a predestinação, e é a mesma coisa. Ambos limitam a liberdade. E ambos têm os seus sistemas filosóficos, como, por exemplo, o utilitarismo, que é uma filosofia na qual as coisas têm que ser úteis, resumidamente, no fim das coisas, para o crescimento da humanidade, como ser humano e tudo mais, mas assim, existe uma necessidade da utilidade e um desapreço à inutilidade. E por outro lado, você tem filosofias que são completamente avessas à utilidade e ao utilitarismo, e tem outro caminho, outra perspectiva, outro modo de enxergar o mundo, outra forma de fazer questões ou mesmo afirmações. Porque a filosofia, muitas pessoas pensam de uma maneira muito platônica. Então já vão direto para Platão, e filosofia é você ficar se perguntando sobre a vida. O que será a vida? Do que são feitas as coisas? Por que existe algo e não nada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A filosofia, ela não se resume a isso, ela não está restrita ao campo de ficar perguntando o porquê das coisas indefinidamente, sem razão de ser, enfim, só por perguntar. Então a pergunta, por que filosofar? Em tese, ela é uma pergunta sem sentido. O sentido da pergunta vai ser dado, aí sim, o sentido da pergunta, por que filosofar, vai ser dado de acordo com a necessidade, com a conveniência de quem está perguntando, se aquilo ali, de alguma maneira, tem uma proposição. Ou não. Porque, assim, definições acerca de filosofia, eu vou colocar aqui no link abaixo, dicas de leitura, então você vai poder ver que, assim, cada filósofo, por assim dizer, porque, assim, hoje em dia a gente... Quem é filósofo, afinal? Quem é filósofo? É muito abstrato. Você pode considerar, por exemplo, tem pessoas que consideram Kierkegaard filósofo, outros não consideram. Tem pessoas que consideram... É impossível, por exemplo, na filosofia,
é impossível você estudar filosofia sem passar por alguns autores, como, por exemplo, Karl Marx. Mas não pode, não dá para você pegar o departamento de filosofia e reduzir Karl Marx ao departamento de filosofia de uma universidade e dizer assim, essa aqui é a filosofia de Karl Marx. Senão você vai chegar numa filosofia hegeliana invertida, de Hegel, referente a Hegel, mas você não vai encontrar resposta, porque Marx não é meramente um filósofo. Nem tampouco um historiador, nem tampouco um antropólogo, nem tampouco um economista, mas tudo ao mesmo tempo. Ele tem uma tese lá de doutorado, só que naquela época não era como hoje, né? Em filosofia, né? Mas não era como hoje. Era mais fácil, o caminho era um pouquinho mais curto para você ter esse doutorado, né? Ser doutor em filosofia. Hoje não é tanto assim. É um pouco mais complexo. Refletir sobre o que é filosofar é o primeiro passo antes de fazer a pergunta por que filosofar? Porque a própria pergunta já nos leva a uma reflexão. Se eu pergunto isso, eu já estou filosofando? E se eu estou filosofando, eu necessariamente sou filósofo só pelo fato de questionar, só pelo fato de perguntar sobre o que é a filosofia, como se ela fosse uma entidade, por exemplo, como se acreditava antigamente, né? Uma deusa filosofia que explica as coisas e que nos traz a luz e tudo mais, que são alegorias interessantes, alegorias que servem para o conhecimento, mas que não se esgotam, e não esgotam o conhecimento. Todo mundo que quer, assim, entender o básico. Por isso que nesse canal você vai ver vídeos sobre tudo, porque a ideia do canal é realmente ser filosofia de tudo. Então achar filosofia numa música de Raul Seixas, achar filosofia numa música de Rita Lee, achar no Chico Science, num batuque, enfim, em qualquer manifestação humana. Por exemplo, aqui, ó, a carranca de Petrolina, do sertão de Pernambuco, enfim, que isso aqui é um símbolo que aqui para Pernambuco é muito tradicional em Pernambuco, a carranca. E tem escrito Velho Chico, né, fazendo uma alusão ao Rio São Francisco, que é muito importante. Isso é uma manifestação cultural, e dentro dessa manifestação cultural existem aspectos filosóficos, já neles. E são pessoas simples que fazem essas carrancas e tudo mais. Mas se você for chegar nela e perguntar assim, vamos falar de epistemologia, o cara vai dizer, que diabo é isso? Epistemologia que... Não. Mas se você começa a falar sobre o trabalho, por exemplo, as 40 horas de Angicos, que foi uma experiência de Paulo Freire, no interior do Rio Grande do Norte, eu tenho um vídeo sobre isso, um vídeo mais profundo falando sobre isso. Essa experiência que pega a pessoa no seu ambiente, ou seja, o ambiente rural, a pessoa trabalha com madeira, ou trabalha com agricultura familiar, ou trabalha... Dentro daquele universo existe todo um conhecimento e todo um léxico, toda uma linguagem, que se você chegar com a sua linguagem, ele não vai entender a sua linguagem, se você utilizar uma linguagem do mundo filosófico, por assim dizer, epistemologia, hermenêutica, ontologia, enfim, você vai estar falando grego para a pessoa, literalmente grego, né? Ou latim. Por outro lado, você não sabe o que é uma belota. Eu não estou falando de cannabis, não. A belota que vem na cannabis. Não estou falando disso, não. Sabe o que é belota? Sabe o que é belota? Quem é pescador sabe. Que é o negócio lá da rede. Eu não sei exatamente. Eu me lembro de ter visto isso no filme, no curto, que tem, inclusive, no vídeo que eu mencionei.
na experiência das 40 horas de Angicos, em que Paulo Freire conseguiu alfabetizar essas pessoas, fazer com que elas soubessem escrever, soubessem ler, soubessem pelo menos ler aquilo que está dentro do seu mundo. Belota foi uma palavra muito utilizada, tijolo, né? Palavras simples e tudo mais que compõem com o passado, porque foram só 40 horas. E essa experiência foi impedida pelos militares na época próximo do golpe militar, enfim, isso foi em 63, e em 64 ocorreu o golpe, enfim, acabou com tudo. Agora, imagina se aquilo continuasse. As pessoas, à medida que fossem conhecendo, né, o seu universo, e as palavras relativas ao seu universo, belota, tijolo, parede, quadro, cadeira, enfim, dependendo do que ela fizesse, né, fosse na plantação de alguma coisa, fosse trabalhar com madeira, trabalhar com marcenaria, trabalhar com ferro, trabalhar como operário, enfim, dependendo do universo da pessoa, ela ia começando a extrapolar esse universo, conhecendo mais palavras, conhecendo o que está fora. E também tem filosofia, tudo isso tem filosofia, filosofia está dentro de qualquer coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode chamar qualquer coisa de filosofia, a gente também não pode chamar qualquer coisa de filosofia. Isso é um paradoxo, eu não sei como explicar isso. Por isso que talvez as pessoas perguntem muito, né? Por que filosofar? Por que filosofar? Realmente, se você pergunta por que filosofar, você quer o quê? Você quer saber filosofar? Existe um saber filosofar, de fato, assim, que você diz, olha, isso aqui, se você seguir essa doutrina é um caminho, você vai saber filosofar. Se você seguir esse passo a passo, se você seguir esse sistema filosófico, se você seguir esse sistema de leitura, se você entender da fenomenologia, por exemplo, você pega a fenomenologia do espírito de Hegel, atravessa toda a obra, que é imensa, e você vai fundo, estuda Marx, vai mais adiante, você pega Martin Heidegger, estuda Ser e Tempo, entende o que é o Dasein, a fenomenologia nos seus âmbitos mais profundos, e no fim das contas, isso vai ser um conhecimento? Isso vai transformar o seu modo de ser no mundo? Ou vai apenas ser uma ferramenta de propagação de uma roupagem de que você tem um vocabulário rico, ou um grande conhecimento, ou você conhece todos os sistemas filosóficos? Não adianta conhecer todos os sistemas filosóficos, porque é impossível. É impossível conhecer todos os sistemas filosóficos. Então, é impossível responder essa pergunta. Por que filosofar? É impossível. Depende da pessoa que pergunta. E se você caiu aqui no vídeo, da interação entre o que eu falei e o que você mesmo tem como resposta a essa pergunta. Se você tem uma resposta para essa pergunta. Ou se você não tem uma resposta para essa pergunta, mas que venha a ter o seu devir da resposta a essa pergunta, que vai te trazer novas perguntas. E não pense que as perguntas vão parar, porque quanto mais você perguntar, mais vai vir outra pergunta, e a pergunta vai levar a uma contradição. E seja bem-vindo ao mundo da contradição da filosofia, porque aqui na filosofia não existe fim. Então, assim, filosofar pode ser qualquer coisa e nada ao mesmo tempo. Isso é absurdo? Você acha absurdo, Zé dos Preá? Eu acho. Contraditório.
Bem-vinda à filosofia. Ela é contraditória. Beijo a todos, a todas e todes, e até a próxima.